imensa alegria estamos aqui no nosso 6º dia de 21 dias de gratidão para a honra e glória de nosso Senhor. Mais um dia aqui. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me guie, ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos seus venenos. Amém. Bom, mais um dia aqui de 21 dias de gratidão. E nós vamos colocar aqui, nesse 6º dia, o agradecimento por enxergar, né? Porque basta só por isso, né? Enxergando aqui, que a gente pode ler um livro tão maravilhoso quanto esse. Pode ler todos os livros, pode ler a palavra de Deus, pode estudar e pode continuar se desenvolvendo intelectualmente, né? Então, o dia de hoje é para a gente refletir o quanto isso é uma bênção, né? Ouvir ouvir também e enxergar, né? Porque tem pessoas que não enxergam. E aí a vida se torna muito mais desafiadora. Então, nós vamos tirar o dia de hoje para esse agradecimento em especial, acumulando todos que a gente vem agradecendo ao longo desses 6 dias. Amém? Então, vamos lá então. Olha, eu gostaria de fechar hoje este capítulo da pobreza de espírito, mas assim, não sei se eu vou conseguir, porque esse capítulo tem mais de 70 páginas, só esse capítulo do livro. É o capítulo mais extenso, porque esse capítulo vai puxar para as outras bem-aventuranças, né? E o entendimento dessa bem-aventurança é muito importante. E ao mesmo tempo, é difícil da gente entender. Não sei, eu gostaria que você colocasse aí se para você ajudou esse estudo nesses 5 dias, mas é um caminho assim bem profundo. E hoje eu vou tentar sistematizar aqui um pouquinho dessa linha do que o autor traz, né? Como tornar-se o homem mais humilde na terra. Ele fala aqui na página 43. Como tornar um homem mais humilde na terra? E aí ele traz a experiência do Velho Testamento, né? Como eles se viraram, né? Por exemplo, Moisés. Se a gente for lembrar de Moisés no Velho Testamento, ele traz aqui que Moisés foi o homem, era considerado o homem mais humilde, né? Ele fala aqui no livro. E por quê? Primeiro, a gente tem que entender algumas coisas que ele traz aqui. Ser pobre com relação a Deus. Reconhecer que somos dependentes dele 100%. E aí entra a importância dos exercícios de gratidão e o exame de consciência, né? Também reconhecer nossas fraquezas, condições que somos pecadores necessitados da sua misericórdia e perdão. Terceiro, reconhecer que tudo que nos é dado é um dom gratuito de sua misericórdia, que é o que possuis, não te tenha recebido, né? E de se recebestes, por que te glorias? Como se não tivesse recebido, né? A palavra de Deus em Coríntios. E quarto, todos os nossos dons, qualidades, méritos e virtudes são tesouros de Deus. O Senhor realizou em mim maravilhas. Então, o que a gente lembra dessa passagem de Lucas 1,49? Né? A Nossa Senhora, ela falou, né? O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas e grande é o seu nome. Em nenhum momento ela se gloriou, né? Como pensa, ela foi escolhida para trazer o Filho de Deus, né? Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então ela falou, Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Então ela é o exemplo, né, da pessoa que humilde. E aí ela tem também no Magnífica, né, que a gente lê, que ela fala, humilhou a sua pobre serva, né? Ela entre o Magnífica, é lindo o Magnífica, né? Deixa eu pegar aqui o Magnífica em Lucas. É muito linda essa passagem. Eu tenho aqui separado, que eu imprimi,
e coloquei aqui é Lucas, lá no comecinho, né? Eu tenho aqui impresso porque eu acho assim lindo, né? Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, de agora me proclamarão as bem-aventuradas todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas. Aquele que é todo-poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou os bens indigentes e despediu-se de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e suas posteridade. Né? Então, olha só. Ela proclama ali, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Então, em nenhum momento ela se glorificou. Então, para a gente entender a nossa pobreza em relação a Deus, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com eu reconhecer que eu sou 100% dependente de Deus. E aí que entra a gratidão. Por isso que eu falei assim, meu Deus, como eu não pensei nisso antes, né? Mas, ao mesmo tempo, no próprio livro veio a resposta para isso depois. Por que eu não pensei nisso antes? Porque o que nos cura da nossa prepotência, das nossas misérias, é a vida de oração. Faz com que a vida de oração faz com que a gente coloque tudo na perspectiva certa. Então, o que aconteceu comigo? A gente já está falando desse livro há um tempão e a gente já combinado que ia começar em julho. O nosso clube, retomar o Clube do Livro em julho. E aí, o que eu fiz antes, né? Agora em julho, eu fiz uma novena, eu fiz 9 dias de oração, intenção, né? Com Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E aí, no meio desse tempo de oração, aí veio assim, nossa, vamos fazer com práticas de gratidão, né? Porque tem tudo a ver. Até então eu não tinha tido esse pensamento. Então, aqui no livro ele traz que a vida de oração cura tudo e coloca tudo na perspectiva certa. Muitas vezes já sabemos que nossa vida empacou, que não crescemos nem materialmente nem espiritualmente, mas provavelmente porque nos falta humildade. Porque Deus opera em uma alma auto-absorvida, de que se vive para ela mesma, para suas próprias preocupações, ela está fechada. Então devemos almejar, reconhecermos como servos inúteis do Evangelho, né? Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Eu sou uma serva inútil. E ainda que façamos tudo conforme ainda se façamos tudo conforme a vontade de Deus, ainda assim seríamos servos inúteis, pois fizemos o que deveríamos fazer. Nossa relação com Deus baseia-se, pois, num dar e num receber, que são gratuitos, né? E não num cálculo ali, né? Que eu fiz um tanto, aí Deus tem que me dar proporcional a tanto, né? Ou vice-versa. Me considero um servo inútil, estarei sempre satisfeita. Né? Se eu me considerar uma serva inútil, eu estarei sempre satisfeita, porque eu não tô pensando que eu sou, que eu tenho que fazer pelas minhas forças e tudo mais. Mas isso não quer dizer, gente, que a gente tem que ser medíocre, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente só tem que entender que nós somos servos inúteis, tá bom? E o que eu acho bonito, para tentar fechar aqui no livro, além dele falar sobre Moisés, né? Ele fala assim, que é muito bonito. Feliz a alma que possui essa bem-aventurança celeste, porque assim, vamos falar bem a verdade, um pouquinho que a gente vê, que a gente já perto do que nós éramos antes, né, de humildade, e olhar para hoje, a gente tem dois caminhos, né? Aqui ele traz no livro que existe dois caminhos. O caminho que é passar pelas provações e pelo deserto, e isso nos forja e nos faz sermos mais humildes, que eu acho que é o caminho nós meros mortais, né? A grande maioria. E existe um caminho que é celestial, que é aquela pessoa que, olha só que lindo,
que tem uma vida de oração que a curou, a própria vida de oração a curou, entendeu? E colocou tudo na perspectiva certa. Então, ela na vida de oração, ela cresceu, né, espiritualmente, porque é isso que a vida de oração tem que fazer conosco, porque se você não está, gente, isso é um fato, se você não está se melhorando, a sua prepotência, a sua arrogância, a sua inquietude, a sua falta de paciência, a sua prepotência, se não está melhorando, tem alguma coisa errada, entendeu? Eu não tô falando que a gente vai se transformar e virar santa, não é isso. Mas se você não está conseguindo avançar em nenhum aspecto, tem alguma coisa errada. Por quê? A vida, a geração cura tudo e coloca tudo na perspectiva certa. Então, se eu tô na vida de oração, eu entendo que eu preciso ter mais paciência, entendeu? Eu entendo que eu preciso perseverar, que eu preciso ter esperança, mesmo mesmo no deserto, né? Mesmo na prova, mesmo na dor. A vida de oração coloca tudo na perspectiva certa. Grava essa frase. A vida de oração cura tudo e coloca tudo na perspectiva certa. Então, existe esse tipo de forma de ser pobre de espírito. Uma pessoa que tem uma vida de oração e ela é bem-aventurada por isso. Não porque ela passou pelas provas, tá? Então, ele coloca aqui na página 44. Feliz a alma que possui essa bem-aventurança celeste, que é a pobreza de espírito pelo Espírito de Deus, tornada pobre pela graça. Então eu tô ali colocando tudo na minha vida de oração, eu tô em vida de oração, em comunhão com os sacramentos, com a Santa Igreja. Tô ali buscando. Feliz a alma que tem a pobreza de espírito por essa via, certo? Mas tem essas duas vias, essa e tem a via do deserto, da gente passar pelas provas e tudo isso nos faz mais humildes, tá? Isso é o que experimentou os santos nas noites espirituais. Então você olha para os santos, e aí eles ali no Carmelo, nas suas orações, eles tiveram vários momentos de inspirações celestiais, espirituais. Então a graça de Deus os alcançou e eles se tornaram humildes. E aqui eu vou falar um pouquinho desse livro Castelo Interior, que eu acredito que poderia ser sim um livro para o nosso clube, sabe? Do livro. Eu tenho assim esse desejo, ó, há muito tempo, que é de Santa Teresa d'Ávila, o Castelo Interior. E aqui ela fala assim, no livro dela. Expressa-se da seguinte maneira no livro dela, tá? Ela fala assim: olhando a sua grandeza, acudamos à nossa baixeza. De Deus, né? Olhando a sua pureza, veremos nossa sujidade. Considerando a sua humildade, veremos que estamos longe de ser humildes. O primeiro passo da humildade é reconhecer que não somos muito humildes. É o primeiro passo para a gente entender, para a gente alcançar a humildade. É entender que nós não somos humildes. Quanto mais profundo é o encontro com Deus, mais o homem se torna humilde. A humildade é um sinal de uma verdadeira experiência com Ele, entendeu? Então eu posso falar bem, eu posso falar aqui com vocês palavras assim magníficas, mas no ordinário da minha vida, se não sofrer por mudanças, se eu não me tornar uma pessoa melhor, entendeu? É um sinal de que eu não estou buscando verdadeiramente, né, a minha conversão. Então, às vezes a pessoa assim faz tudo na igreja, né? Mas assim, meu Deus, como aquela pessoa, né? Como eu sou uma pessoa difícil de lidar, ninguém consegue. As pessoas têm medo de falar comigo, entendeu? Então, a humildade é o sinal de uma verdadeira experiência com Ele, com Nosso Senhor. Encontro com Deus vivo destrói o orgulho. Reconhecemos Deus em sua força e sua majestade. O homem compreende que é um zero, que não é nada diante de Deus. Toda experiência verdadeira de Deus revela ao homem seus limites, seu pecado, sua pobreza radical. A pureza implacável da luz divina, qual um raio de sol que atravessa um quarto escuro, entendeu? Nós somos o quarto escuro e Deus é a luz que vai entrar pela frestinha que a gente permitir que entre.
Aí não vai entrar uma luz nesse quarto escuro, aí eu vou conseguir ver o quê? A miséria, a sujeira, o pó, né? Eu vou conseguir ver. E aí vai mostrar os menores grãozinhos de poeira, tudo vai mostrar. Dá à alma a evidência de sua miséria e sua absoluta incapacidade. Isso fica bem claro em certas passagens da Sagrada Escritura. Aí fala de Jó, né? Tem várias passagens aqui muito fortes. Então, a experiência com Deus é, portanto, a fé traz em si uma nota de humildade. A fé supõe uma mansidão, uma receptividade, uma obediência que só o humilde é capaz. Então, gente, é um, um caminho do nosso coração, assim, muito particular, sabe? Porque é só entre nós, o nosso coração e aquilo que acontece aqui, sabe? Não tem como alguém medir isso. Eu medi o seu, você mediu o meu, sabe? É entre eu e Deus. E quando a gente aponta o dedo, nossa, essa pessoa não é humilde, essa pessoa precisa de humildade, como eu escutei, né? Você precisa disso, você precisa daquilo, é porque eu não tô olhando para mim. Porque eu não posso olhar o outro, entendeu? Porque nós, olha só, a pessoa verdadeira humilde, verdadeiramente, a pessoa, o primeiro passo da humildade é você reconhecer que você não é. Então, se eu tô reconhecendo, se eu tô querendo ser humilde, eu me acho humilde, né? Que eu não posso, mas eu me acho humilde. Como que eu vou apontar o dedo pro outro, entendeu? Se eu me reconhecendo, entendendo que é ser humilde ou não, eu entendo que é só o primeiro passo, eu reconhecer que eu não sou humilde. Então a experiência com Deus é por e fé, né? Traz em si uma nota de humildade. A fé supõe uma mansidão, uma receptividade, uma obediência que só o humilde é capaz. Na fé verdadeira, o Papa diz, né, diz na sua encíclica lá, é o homem que possui uma fé autêntica, autenticamente cristã, tem sempre a consciência aguda de que essa fé é um dom e não algo que ele possa se orgulhar. Então, assim, você precisa frequentar a minha igreja, porque é só na minha igreja, entendeu, gente? Gente, é muita prepotência, só na minha igreja, porque a minha religião, a religião do outro é uma porcaria. A minha é o máximo, gente. Tá vendo porque a gente não pode nunca olhar o rabo do outro? Olha só aqui, ó. O homem que possui uma fé autenticamente cristã, o que é ser cristã? Não é religião, é seguir a Cristo. Tem sempre a consciência aguda, tem uma consciência ali, latente, de que essa fé é um dom gratuito e não algo que eu devo me orgulhar. A minha igreja é boa, a sua não. O que eu faço é bom, o seu não. Não é algo que eu possa me orgulhar em hipótese alguma. Sendo a verdade de um amor, não é verdade que se impõe pela violência, não é verdade que se esmaga o indivíduo. Nascendo do amor pode chegar ao coração, entende? Também é claro que todo amor verdadeiro é humilde. Quando amamos alguém profundamente, sobretudo quando esse amor é compartilhado, sempre temos consciência de que esse amor é na ordem de uma graça que nós recebemos, entendeu? Um presente, não uma fabricação que eu fabriquei, aquela igreja fabricou, entendeu? Aquele grupo, aquela comunidade conseguiu fabricar, entendeu? Amar é, amar é abandonar toda pretensão de autossuficiência, toda arrogância, toda dominação, entendeu, gente? A religião não é para dominar ninguém. Toda sensação de posse, ninguém manda em ninguém. Esses dias eu li uma frase assim, ó. Eu não atendo nem as minhas expectativas, como que eu vou atender a sua? Tipo assim, sabe? É fato. Você atende todas as suas expectativas? Meu, eu queria ser assim, ó. Não atendo, gente. Imagina eu atender a expectativa que você tem sobre mim, a expectativa que eu tenho sobre você. Não, não. Então, amar é abandonar toda a pretensão de autossuficiência, toda arrogância, toda dominação, toda sensação de posse, toda superioridade.
é fazer-se pequeno diante do outro e acolhê-lo em sua pobreza e fraqueza. Só há amor verdadeiro e durável entre dois pobres de espírito. Os ricos estão sempre em competição, em concorrência. Somente os pobres sabem amar-se e acolher-se reciprocamente. Deus fez-se porque Ele é o amor. Nossa, tem. Olha, eu li só um trechinho, tá, gente? Essa parte é. Ai, ai, por isso que eu falo. Leia esse livro. Isso aqui que a gente tá fazendo não é nada. Não sei, eu vou tentar ver aqui os meus resumos para ver se eu consigo terminar, finalizar a pobreza do espírito. Mas quando tem muita coisa profunda, eu não garanto, tá? Eu vou analisar aqui agora e até amanhã eu falo para vocês. Mas eu acho que ficou claro, eu acho que se essa frase ficar para hoje, bastou. A vida de oração cura tudo e coloca tudo na perspectiva certa. Eu acho que essa frase bastou por hoje. Eu falei, mas só essa frase já mata, né? Amém? Então vamos aqui para a nossa oração da gratidão. Obrigada, Senhor, pela vossa presença constante ao meu lado. Vós sois a força no momento da fraqueza, a alegria no momento da tristeza. Vós sois a paz na tribulação e na angústia. És a rocha que alicerça meus projetos. É o embalo harmonioso que me acalma nas noites de inquietação. Vós sois a luz que ilumina meu caminho e a alegria que me faz caminhar. Vós envolveis toda a minha vida e estáis presentes a cada momento que vacilo. Quando caio, me levantas. Quando me decepciono, me animas. Quando sinto medo, me fortalece. Em vós confio plenamente e a todo momento rendo graças pelas bênçãos maravilhosas que realizastes a cada novo dia. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui, sempre estaremos reunidos. Em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.